Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Essa semana o Grande BH em Pauta, que começa hoje, aborda os casos de violência contra animais na região metropolitana de Belo Horizonte, que cresceram de maneira alarmante nos últimos anos. Eu peço a atenção dos ouvintes da Band News FM para essa reportagem que a gente vai ouvir agora de Júlio Vieira. Recentemente ficamos sabendo de um cachorro que foi morto, uma pessoa jogou água fervendo. O gato, ele era filhotinho e jogaram ele por cima do meu muro, todo machucado, todo arrebentado. A impressão que a gente tem é que esse animal foi queimado, porque eram feridas assim extremamente abertas, de abandono, negligência mesmo, mas não há dias, há meses, talvez até anos. Uma situação bem rotineira. Ele amanheceu vivo na quinta-feira, rastejando, com sangue. Na sexta, ele amanheceu morto. Cama pelo chão da rua, aos pés de um poste qualquer. A cada 2 dias, pelo menos um animal é vítima de algum tipo de violência praticada por seres humanos na Grande BH, segundo dados da Secretaria de Defesa Social. De janeiro a setembro deste ano foram 158 denúncias, mas o número é ainda maior devido aos episódios que não se tornam públicos e jamais são contabilizados. Entre 2010 e 2011, esse número subiu quase 50% em Minas. No estado, a média é de pelo menos 3 animais violentados a cada dia. Abandono, maus tratos e agressões que muitas vezes partem daqueles que deveriam zelar pelo bem-estar e saúde do animal, o próprio dono. Um caso recente ocorrido em Caeté chocou a população pela extrema violência, crueldade e covardia contra um cão vira-lata, que vivia em um conjunto habitacional da cidade. Antes de ser morto, ele teve as patas quebradas, foi torturado e violentado sexualmente. Na noite do crime, moradores relataram que ele ganiu durante horas. Na manhã seguinte, o animal foi encontrado ferido, rastejando e muito trêmulo. Um dia depois, o cãozinho apareceu morto. Até o momento, o agressor nem o dono foram identificados. O caso ganhou repercussão na mídia após denúncia feita pela Sociedade Galdina Protetora dos Animais e da Natureza de Caeté. A diretora de comunicação da entidade, Patrícia Dutra, relata que, infelizmente, casos de agressões como esse são comuns na região. Recentemente, uma égua levou uma foiçada na pata traseira, a gente tentou ajudar. Recentemente, ficamos sabendo de um cachorro que foi morto, uma pessoa jogou água fervendo. Infelizmente, são casos que a gente fica sabendo com alguma frequência e a gente tenta dar divulgação, a gente tenta fazer denúncia na polícia. Através dessas denúncias, a ONG se posiciona, que a gente considera que os animais são seres vivos como nós e eles merecem nosso carinho, nosso cuidado e nosso respeito. Há quase 6 anos, a veterinária Kênia Mara Cardoso possui uma clínica em BH. Nesse período, ela presenciou vários casos de maus tratos contra animais, mas um deles ela não consegue esquecer. Já tive uma situação de um cão que ficava do outro lado do muro há 10 anos. Nunca ninguém tinha entrado no local onde ele ficava para poder limpar a vasilha de água ou de comida, colocava água do outro lado do muro com uma mangueira, jogava a comida por cima do muro. O local onde ele ficava era tudo cheio de mato, cheio de dejetos. Então, assim, já presenciei cenas bem tristes. O mecânico Wellington Frederico não era fã de animais, mas o sentimento dele mudou após encontrar 2 bichos vítimas de violência e descaso. O cachorro que deixaram na porta da minha casa, era da minha vizinha, inclusive, que desgostou do cachorro e jogou o cachorro pra rua. E acabamos pegando ele, adotando ele. O gato, a mesma situação, ele era filhotinho e jogaram ele por cima do meu muro, todo machucado, todo arrebentado. Eu fiquei com muita dó de adquirir, né? Peguei pra cuidar e a gente acabou ficando com os 2. Já é de casa, do meu filho, né? Como precisa ser um outro filho, né? Desde o início do ano, tramita na Câmara dos Vereadores um projeto de lei que proíbe e prevê penas a quem for pego maltratando animais em BH. Em uma iniciativa recente, a população também pediu a criação de uma delegacia de proteção animal aqui na capital mineira. Após receber 56 mil assinaturas, o governo de Minas autorizou a implantação da unidade. Segundo a Polícia Civil, o projeto está na fase de estudos. Apesar das inúmeras tentativas de defender os animais, muita gente ainda não aprendeu aquilo que um dia foi muito bem explicado pelo médium Chico Xavier, que disse assim: nós seres humanos estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. De Belo Horizonte, Júlio Vieira. Voz que não pode falar de fato, mas uiva cada vez mais por compaixão. Bom, e para continuar
a falar conosco sobre esse assunto terrível, doloroso. Nós vamos conversar agora com a criadora e a coordenadora da campanha Tortura Nunca Mais. Ela também que é diretora de comunicação da ONG Basta Adotar, a jornalista Miriam Cristos. Miriam, bom dia. Bom dia. Miriam, essa campanha Tortura Nunca Mais, ela surgiu depois daquele caso pavoroso lá de Caeté, não é? De Caeté. É isso. Para que os ouvintes que estão nos acompanhando agora, eu sei que os que nos acompanham sempre sabem exatamente do que nós estamos falando, mas quem não está acostumado a ouvir, é um cachorrinho que era visto sempre num condomínio lá em Caeté, que foi encontrado com as pernas amarradas, a cabeça dentro de um saco, com sinais de violência sexual e com as pernas quebradas, as patinhas quebradas também, e morto, depois de sofrer muito. Chegaram a denunciar que esse cachorro estava apanhando, mas nada foi feito e ele acabou morrendo dessa forma. Miriam, o que vocês que trabalham com isso, que lidam todos os dias, né, com pessoas interessadas e envolvidas na mesma causa, o que vocês pensam de casos como esse? Qual o tipo de punição que precisa ter? O que a lei oferece para punir pessoas que fazem esse tipo de crime que vocês acham que tem que melhorar? Olha, a questão da crueldade contra os animais é algo muito antigo. É uma coisa que faz parte da atuação do ser humano no planeta, acho que desde que o mundo é mundo. Em vez de o animal ser considerado um parceiro que está ali ajudando também a pessoa, às vezes, a ganhar vida, a transportar o próprio corpo ou coisas, muitas pessoas, muitos homens principalmente, digamos, pagam esse trabalho do animal com trabalhos forçados, com crueldade de vários tipos. As leis de proteção animal são muito recentes. A Lei de Proteção Ambiental, por exemplo, que considera maus tratos, é de 1998, e, se não me engano, ela dá uma punição de 1 a 3 anos. E na discussão agora do novo Código Penal brasileiro, está se cogitando de aumentar para 6 anos essa penalidade. Mas há muita resistência, porque se considera que, às vezes, crimes contra seres humanos, também de maus tratos, também não chegam a essa penalidade. Então, é uma discussão, de qualquer forma, é uma discussão saudável, uma discussão boa, e eu acho que mostra que o ar da época, o ar do tempo, né, como dizia o poeta, o ar do tempo, está mudando. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê atitudes de crueldade muito tenebrosas mesmo, que fazem até mal você ouvir, como foi o caso do cachorro de Caeté, quando eu vi no jornal, quando outras pessoas leram aquela notícia no jornal, era uma questão assim de você passar mal, porque você se coloca um pouco, se é que é possível, se coloca no lugar daquele animal que sofreu aparentemente durante tantas horas, e você se fica realmente perturbada com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tanto os defensores quanto as pessoas em geral têm que olhar também as atitudes positivas. E eu, particularmente, eu devo ser muito otimista ou não, mas eu acho que as atitudes positivas superam as negativas. Eu acho que hoje há, no clima, acho que há nesse ar do tempo que eu mencionei, uma consciência que está se generalizando de proteção animal, de carinho, de defesa, de uma certa generosidade em relação a eles. Eu acho que é muito mais difícil você maltratar um animal publicamente, ou quando você faz isso, imediatamente as ações recaem sobre as pessoas. Então, acho que as coisas estão mudando para melhor, graças principalmente ao ativismo dos protetores animais nos seus mais variados tipos, desde pessoas anônimas que acolhem em casa 5, 10, 15, 20 animais, ou até pessoas como veterinários, como Leonardo Maciel, que quando tem, por exemplo, uma enchente no Rio de Janeiro, ele, 2 anos atrás, ele juntou-se com outros veterinários e foi lá prestar solidariedade aos animais que também são afetados por uma enchente. Claro. São abandonados muitas vezes, às vezes até os policiais não deixam essas pessoas levarem esses animais para os abrigos, então eles sofrem muito duplamente com a ausência dos donos, com as intempéries, enfim. Eu sou otimista por enquanto, apesar dessas ações bárbaras, eu acho que tudo está mudando para melhor. Bom, Miriam, eu sim, até suspeito um pouco para falar, porque eu também sou muito apegado a essa causa, eu sempre gostei muito de bicho, sempre tive cachorro e tratei bem, gostava. Eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue pegar um bicho para criar, toma afinidade com o bicho, depois abandona o animal, assim, seja o bicho que for, né?
Para mim é meio surreal imaginar isso. Mas eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui e levantar um outro ponto, um outro aspecto dessa história toda. Você falou aí muito bem que as pessoas estão se mobilizando mais hoje. E a gente vê isso principalmente nas redes sociais. E há uma crítica no ar, da parte de outras pessoas, que dizem que, primeiro, há uma postura muito rigorosa, muito radical, muito xiita de defensores da causa, né, que tratam ou que falam, se referem a animais como se fossem crianças. Eu já vi essa crítica. E há pessoas que fazem essa crítica até de forma mais contundente, dizendo, poxa, tem tanta criança passando fome, vocês preocupados com cachorro e gato. O que você tem a dizer sobre isso? É uma crítica constante. Pois é, o que vocês têm a dizer sobre isso? Você tem Olha, essa é uma crítica constante que se faz. Eu acho que é um equívoco muito grande, porque, primeiro, geralmente as pessoas que fazem esse tipo de crítica, elas mesmas também não fazem nada pelo ser humano. Geralmente não são pessoas que estão envolvidas em trabalhos voluntários com crianças, com idosos e outras espécies que estão também, os seres humanos, né, que estão também ameaçados. E, evidentemente, que esse mundo, infelizmente, ele é tão amplo de desigualdades e de crueldades, de ações nefastas, que há lugar para ativismo de todas as espécies. Não é o fato de eu estar envolvida hoje, por exemplo, com a questão animal, que eu estou desviando forças de um outro trabalho que eu poderia ter feito. Eu, particularmente, inclusive, eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu fui uma pessoa que eu me dediquei à questão política nos anos 70 contra a ditadura. Eu participei de imprensa alternativa, me expus aos rigores, né, da perseguição política da época, junto com tantas outras pessoas. Depois eu fui feminista, eu ajudei a criar as delegacias de mulheres, e atualmente estou lidando com os animais. Então eu gostaria de uma pessoa dessa que fazem crítica falar assim, o seu currículo é assim também? Você também ajudou a sociedade brasileira a chegar à democracia? Você ajudou as crianças que estão ameaçadas, os idosos que são ameaçados dentro de casa? Então, assim, escolha a sua causa, dê a sua contribuição e deixe o outro trabalhar em paz naquilo que ele está mais próximo e mais afetado. No momento, a coisa que mais me afeta é a situação dos animais. Mas isso não quer dizer que nós todos que tratamos com animais, que nós sejamos insensíveis, eu imagino, eu posso falar pelas outras pessoas, muitas eu conheço, eu sou sensível à violência que se comete contra os idosos dentro de casa. Uma coisa não exclui a outra, né, Miriam? Uma coisa não exclui. Não exclui, como eu estou te falando, há muitas pessoas no mundo, há muitos atos de crueldade, há muitas frentes para você trabalhar. Então você se engaje naquela que te afeta mais, que te diz mais respeito, né, que te concerne mais, que te afeta mais. No momento, eu estou mais envolvida com a questão dos animais, mas já dei a minha contribuição em outras áreas e espero poder ainda dar. Agora eu me aposentei da Universidade Federal, vou ter mais tempo livre, não é que eu vou me tornar uma pessoa que vou me dedicar inteiramente a trabalho voluntário, também não é isso. Eu tenho meus outros interesses. Mas eu só quero dizer isso, que é falso. Há muitas pessoas, há muitos lugares para você dar essa contribuição. E quanto ao aspecto xiita da causa, eu só gostaria de lembrar que todos os movimentos geralmente têm essa face meio xiita mesmo. Tem pessoas que, olha, você conhece, você tem pessoas que são, digamos, espíritas ou católicas e que são pessoas super razoáveis, conversáveis, e tem pessoas que são absolutamente intransigentes com pessoas de outras religiões, ou outros costumes, ou outros valores. O ser humano é muito variado, então quando ele escolhe uma causa, ele carrega como herança, às vezes, essa intransigência. E às vezes eu até acho que o movimento precisa de um certo xiitismo. Não dá para você tergiversar. Por exemplo, crime contra animal como esse que foi de Caeté, eu acho que você tem que realmente tentar e as últimas consequências para achar a pessoa que fez um ato bárbaro como aquele. E, naturalmente, puni-la de acordo com os rigores da lei. Então, tem hora que a causa, geralmente esses movimentos, eles têm essa característica mesmo. Só quando a coisa está mais amenizada lá na frente, é que as pessoas também podem, quem sabe, baixar um pouco a guarda, né? Professora Miriam Cristos, quem fala agora com a senhora é a jornalista Inácia Soares, que foi sua aluna lá na UFMG. É um prazer enorme falar com a senhora aqui.
prazer é meu. Ô, Miriam, você como diretora de comunicação da ONG Basta Adotar, dentro desse contexto todo que nós estamos discutindo aqui, eu tenho certeza que nós sensibilizamos muitos ouvintes. Qual é o procedimento para quem queira ajudar um desses animais que tenham sido aí resgatados das ruas ou em situações de violência? O que pode ser feito? Olha, eu tenho dificuldade de lidar com isso porque eu sou de uma ONG, mas uma ONG pequena. Nós não temos, por exemplo, que às vezes as pessoas confundem, sabe, assim, eu mesma às vezes passo um pouco de constrangimento por conta disso, assim. Não é porque eu sou de uma ONG pequena, onde as pessoas dão o seu tempo valioso, extra trabalho, as pessoas se endividam, as pessoas dão, às vezes, recursos de dinheiro, proventos, de onde elas não têm. Eu conheço muitas pessoas defensoras de animais endividadíssimas, então não é uma questão, telefone para ONG e tal, não é isso, não. Não, Miriam, não é no sentido da ONG resgatar, mas os animais que já foram resgatados para que os nossos ouvintes interessados possam adotá-los. Olha, eu só diria que você, nesse momento, eu não saberia dizer assim um número. Por exemplo, ligue para o número tal que existe isso. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma pesquisa na internet, porque há várias e várias ONGs. Naturalmente, você vai telefonar para uma delas e vai saber, digamos, qual é que pode acolher no momento o animal que você resgatou, quem que pode fazer alguma coisa. Eu mesma já peguei um cão na rua e, no caso, eu telefonei para a ONG Nenhum dos Bichos, que eu conhecia a pessoa. Mas não é uma coisa realmente fácil mesmo, não. Porque se fosse fácil, eu saía por aí, todo mundo saía por aí resgatando animais e levando para algum lugar. Você tem que realmente tentar se informar qual o espaço que tem disponibilidade para acolher aquele animal. Muito bem. É uma pesquisa. Bom, perfeito. Miriam Cristos, que é jornalista, diretora de comunicação da ONG Basta Adotar, criadora e coordenadora da campanha Tortura Nunca Mais. Obrigado por participar conosco aqui desse primeiro dia nosso de Grande BH em Pauta. Nós ainda vamos passar ao longo dessa semana discutindo muito esse assunto aqui. Vamos tentar colaborar e contribuir com essa causa também. Miriam, obrigado. Bom dia para você, boa semana. Eu te agradeço e parabenizo a Band por essa iniciativa.